e envio, posto lá para vocês, tá bom? Lá no Classer 1 vai ter o link, né, do YouTube para assistir a aula. Quem perdeu a aula ou quem quiser depois resolver ver a aula novamente, essa aula de hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios, tá bom? Nós vamos estar utilizando as leis de Newton em situações que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Acontece muito falar de leis de Newton, sistemas de bloco, polias, roldanas, mola. Então, isso são situações looping, né? Sobe e desce. Ah, tá. Tem um probleminha aqui agora. Eu tenho que desabilitar isso aqui que alguém está riscando aqui. Beleza. Agora como que faz para limpar esse rabisco, hein? Alguém sabe? Alguém sabe me ajudar? E qual é a pergunta mesmo? Apaga esse rabisco que alguém fez aí na tela porque estava habilitado. Acho que tem alguma Acho opção que de apagar. aqui, ó. Eita, borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Achei aqui. Beleza, então vamos lá então. É... Então, pessoal, na aula passada que nós tivemos a aula, eu falei para vocês sobre as forças especiais que existem, né? São as forças que nós damos nome, por exemplo, a força gravitacional, que é chamada de força peso, a força normal, quando nós colocamos um objeto em cima de uma superfície, aquele objeto recebe uma força da superfície que é perpendicular à superfície de contato. Essa força ela é chamada força normal, tá bom? Em relação a uma reta que tem lá na matemática chamada reta normal, que é uma reta perpendicular a outra linha de direção. Então por isso que eles chamam ela de força normal. Um outro tipo de força é chamado força de atrito, tá bom? Força de atrito. Nós temos outros casos também de força, por exemplo, força centrípeta, que nós não colocamos aqui, tá bom? Mas nós vamos precisar apenas desses três casos aqui de forças. Lembrando, pessoal, que essas forças elas são aplicadas no sistema e nós analisamos de acordo com a segunda lei de Newton, que fala que somatória das forças, ou a força resultante que atua sobre um corpo, vai ser igual ao produto da sua massa pela aceleração. Então, a partir dessa fórmula que nós vamos estar tendo condições de resolver os probleminhas que aparecem para nós no caso. Certinho? Então, olha, a força elástica ela é uma força que acontece nos corpos que podem sofrer deformações. Eles podem alongar ou comprimir e depois voltam para o seu tamanho originalmente. Essa força elástica é uma força restauradora, tá bom? E ela varia de acordo com a deformação acontecida. Então, se você puxa, por exemplo, um objeto elástico, a tendência dele é restaurar. Então, a força elástica, ela tenta fazer o objeto voltar. Ela é sempre contrária ao movimento feito por um agente externo, no caso seria nós, por exemplo. Então, por isso que ela recebe o sinal menos. Em módulo, você não coloca o menos, tá bom? A outra força que eu falei para vocês, né, a força centrípeta, ela gera uma aceleração centrípeta, tá bom? É a força, por exemplo, que tende a fazer com que os objetos giram em movimentos circulares, tendendo a ser puxado para o centro do movimento, certinho? Como se fosse um eixo que estava ali que puxa os objetos para aquele eixo. Então existe essa força centrípeta, que é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por R, onde o V é a velocidade, o R é o raio de curvatura no movimento circular, tá bom? Ou movimento curvo que seja, que forma uma meia circunferência, isso não tem problema não.
Mas então o que acontece? Nesses casos nós vamos estar aplicando em sistemas. O nosso primeiro exercício que nós vamos estar resolvendo é esse exercíciozinho. Ele mostra que tem dois blocos, o bloco A e o bloco B, estão sendo puxados por uma força aqui de 40 newton, certo? E aí ele quer que nós desenhamos as forças que estão atuando em cada bloco, depois encontrar a aceleração do sistema e depois calcular a intensidade da força, tração no cabo, ou seja, tem uma corda aqui que ela não estica, ela é um cabo ideal. Na aula passada eu falei que os cabos ideais são aqueles que desprezamos as massas dele e ele também não estica e nem contrai, ele não tem força elástica atuando nele. Na hora que você começa a puxar o objeto, a força é redistribuída por todo o material, chegando no segundo objeto sendo arrastado por essa força. Então, nessa situação, é uma situação idealizada que nós temos. Nós não temos atrito, desprezamos a força de atrito, que é uma força contrária ao movimento. A partir daí, então, nós podemos fazer essa análise, tá bom? Um caso mais simples. O exercício fala assim: dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg. Significa que ele fala que é respectivamente porque é nessa ordem. O bloco A tem 2, o bloco B tem 3 kg. Então, na hora de resolver o exercício, né, você vai ficar em dúvida, qual bloco que tem, ou qual objeto, não. Se ele fala que é na ordem, respectivamente, porque tem que seguir a ordem, certinho? Estão unidos por um cabo ideal de massa desprezível, então ele lembrou no exercício que é de massa desprezível, e estão apoiados em uma superfície lisa horizontal. Depois nós vamos fazer um exercício que não está na horizontal, está no plano inclinado. E aí nós temos que usar decomposição de força. Nós vamos utilizar, por exemplo, sistemas cartesianos e utilizar as funções seno e cosseno para fazer essas projeções. Então ele está numa superfície lisa, horizontal e sem atrito. É uma situação idealizada, certinho? Então aqui no exercício, a primeira coisa é que nós vamos representar todas as forças que atuam no sistema. Nós vamos utilizar aqui, eu vou minimizar, pronto. Então o que acontece? Nós vamos estar resolvendo o exercício, então primeira coisa, ele pede para fazer na letra A é desenhar. Ele quer que eu desenhe, representar, no nosso caso aqui, é desenhar. Tá bom? Então se ele quer que eu represente, eu vou estar desenhando. Então olha, no bloco A existem as forças peso, força normal. E para cá tem a força tração. No bloco B tem essa força que já está para cá, que é a força F. Tem a força para cima em relação à força para baixo, que é a peso. E para cá tem a força tração. Se eu adoto para cá como positivo, para cá é negativo. Tração negativa. Certinho? Então, olha, se eu quiser desenhar aqui os blocos, como que ficaria então para resolver a letra A? Então, para resolver a letra A, eu desenho aqui o bloco A. No centro de massa do corpo, nós desenhamos as forças concentradas. Então, aqui tem o peso do objeto A. Em relação ao contato, tem a força normal. A força normal deles são diferentes por causa da massa deles são diferentes. Então, aqui, ó, força normal A. Puxando ele pela corda, nós temos a tração. Então, olha, a setinha está representando que é vetor. Nesse caso, se você quisesse não desenhar, não tem problema a setinha, tá bom? Mas se você quiser ser mais detalhista, você desenha a setinha e já coloca o menos também na força que está contrária ao movimento. Aqui é o bloco B. No bloco B, nós temos o peso dele.
peso de B. Peso é massa vezes gravidade. Em relação ao contato dele com a superfície, nós temos a força normal. Puxando para a direita, tem a força que vai ser aplicada no sistema, que vai fazer ele mover. E contrário, nós temos a outra força, tração. Pela terceira lei de Newton, tem um par de ação e a outra é a reação. Elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, nesse caso, essa força tem o mesmo valor numericamente que esse, que é o que ele pede aqui, olha. A intensidade da força tração, ele pede para fazer esse cálculo aqui depois. Então, é isso que nós temos que fazer, certinho? Então, nós vamos fazer esse cálculo aí para observar como que é feito, certinho? Então, olha, primeira coisa, a letra A já está pronto. É só desenhar, tá bom? A letra B, ele pede para encontrar a aceleração. A aceleração, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar que a força resultante, segundo a lei de Newton, é igual massa vezes aceleração. Então, a força massa vezes aceleração. Beleza, então o que acontece? A força resultante que atua no sistema vai ser essa força. Quando eu quero calcular a aceleração, o que nós consideramos? Na hora que eu começo a puxar o corpo A, essa corda está esticada. E já começa a puxar o corpo, ou começa a puxar o corpo B, o corpo A vem junto na sequência. Então, se eu puxo ele com uma aceleração A, ele vai ser puxado também com uma aceleração A. Então, todo o sistema está sendo puxado por essa força aqui, ó, de 40 newton. Então, na hora de calcular, vou colocar que força resultante é essa força que o exercício diz para nós que é de 40 newton. Então, vai ficar o 40 é igual massa. Se eu estou puxando os dois corpos, eu estou puxando as duas massas. A massa total dá quanto? A soma de 2 mais 3, que é igual a 5. Então, nós vamos puxar 5 vezes o A. Agora, eu vou encontrar o valor do A. Quanto que vale A? A vai ser igual, passa o 40, passa o 5 dividindo, vai sobrar somente o A do outro lado. Certinho, pessoal? Então, o A vai ser 8, isso mesmo. A é igual a 8. Calculamos a aceleração. Se você lembrar de nossas aulas anteriores, a aceleração, a unidade é metros por segundos ao quadrado. Então, deu 8. A aceleração deu 8. Então, nós fizemos a letra B. Então, pessoal, tem que lembrar que na hora de calcular a aceleração, todo o sistema vai mover com a mesma aceleração. Isso nós adotamos sempre na hora de resolver. A não ser que você venha aqui e coloca uma mola aqui no meio, e aí você muda algumas propriedades que você tem que analisar depois, separadamente, tá bom? Mas a princípio, né, um caso mais simples, nós adotamos que os corpos movem com a mesma aceleração, porque esse fio aqui é um cabo ideal e ele não estica, por exemplo. Tá bom? Então, deu 8 a aceleração. Na letra C, ele pede para encontrar força tração. A intensidade. A intensidade, pessoal, é apenas o valor numérico que ele representa. Tipo, 20 newton. A tração T é igual a 20 newton. Isso aqui é um exemplo, tá? Não é que o exercício é isso aqui, não. Tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos agora fazer esse cálculo aqui. Vou até apagar isso aqui para não ficar, para alguém achar que é. Tá bom? Então, olha. Agora nós vamos analisar isoladamente cada um dos casos. Agora você vai observar. O movimento é em qual eixo? No eixo horizontal. Pode até falar eixo X, não tem problema. Nós estamos acostumados lá do plano cartesiano. Tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos olhar aqui o bloco A. O A tem uma força para cá T. Então, quando eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante massa vezes aceleração,
A única força que está atuando nele é a tração. Então a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que tem que lembrar, se esse aqui é o corpo A, esse aqui eu tenho que usar a massa do corpo A. Se eu quero analisar o corpo B, para cá tem a tração negativa e para cá tem o F. Forças opostas. Vetorialmente nós subtraímos as duas. Fica uma menos a outra. Como essa já é negativa, então fica essa menos essa. Na verdade, nós temos que somar. Só que somar com o sinal negativo é subtrair. Então, por isso que nós temos que subtrair as duas forças. E aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, no nosso caso aqui, vai ser o F. Nós vamos fazer assim, ó. F, R, massa vezes aceleração. É a fórmula geral. Força resultante vai ser o F menos T, igual massa vezes aceleração. Mas lembrando que isso aqui é o objeto B. Então, nesse caso, eu posso resolver encontrar o valor do T, que é a minha pergunta, por essa fórmula ou essa outra fórmula aqui, olha. No caso, quanto menos força está atuando no sistema, mais fácil vai ser o cálculo. Se eu fizesse por essa fórmula aqui, basta multiplicar a massa do A pela aceleração, e nessa aqui não, eu tenho que colocar o 40 primeiro e subtrair, no final vai dar o mesmo resultado. Nesse exercício eu vou até fazer os dois para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Nos outros posteriores nós podemos fazer sempre pela a fórmula que vai dar menos continha. No caso então, se eu fizer por A, aqui eu para o A, a tração é igual massa do A vezes aceleração. A tração vai ser igual a quanto? Vai ser igual a massa do A. E você vem e olha o objeto A tem que massa? 2. Então vai ser 2 vezes a aceleração que nós acabamos de descobrir, 8. 2 vezes 8 dá quanto? 16. Se é força, pessoal, nós colocamos força medida em Newton no sistema internacional, tá bom? Existem outras unidades, mas aqui, por exemplo, no ensino médio nós nem usamos, raramente você usa outras unidades, por exemplo, como KGF, que é quilograma força. É um K minúsculo, um G e um F, é a unidade de medida. Um KGF tem 9,8 newtons. É por causa da aceleração da gravidade, porque 1 kg de massa, 1 kg de massa, exerce uma força de 9,8 newton, tá bom? Então nós tiramos isso aqui lá da força peso. É a força que 1 kg exerce, tá bom? É porque newton, ele usa, por exemplo, a massa de 0,1 kg para dar 1 newton. Então essa unidade aqui é muito difícil você vai ver no ensino médio. A não ser um exercício mais robusto, por exemplo, de um vestibular, do Enem, geralmente eles não colocam muito não, mas se precisar, você tem que usar essa unidade aqui para transformar para o sistema internacional, que é o mais comum para nós utilizarmos, tá bom? Então, olha, aqui nós encontramos que a força-tração, ela vale 16 newton. Então quer dizer que se eu resolvesse pelo corpo B, também tinha que ser 16 newton. Tá bom? Eu até posso resolver aqui para você ver que ela tem que valer 16 newton. Como que eu faço? Substitui nessa fórmula aqui, olha. Nessa fórmula aqui você vai na sequência e resolve ela. Então, olha, nós vamos substituir aqui. Esse valor aqui, o que nós temos que fazer? Substituir o F. Como que vale o F? Então, eu vou substituir aqui, olha. O F vale 40. Menos o T eu quero encontrar. Igual a massa, qual que é a massa? A massa do corpo B, que nós estamos analisando agora. Porque agora o corpo A, para mim, eu não preciso encontrar o valor do T se eu quisesse, né? Como eu disse anteriormente. Então, nós vamos usar a massa dele, que é quanto? É 3, certo? Então, vamos usar 3 vezes 8. Aí fica 40 menos T
é igual a 3 vezes 8, dá quanto? 24. Isso, 24. Então agora eu tenho, olha, eu quero isolar o T. Eu passo ele para o outro lado, tá negativo, passa positivo. O número 24 tá positivo, passa negativo. Então fica 40 menos 24 é igual a T. Vai ficar T igual a quanto? 40 menos 24, 16. Que é a nossa resposta do outro, olha. Vira então? Então deu o mesmo valor. Então basta fazer por uma das duas fórmulas, você consegue encontrar a resolução do exercício. Tá bom? No slide, pessoal, tem a resolução do exercício também. Tá bom? Vou só mostrar para vocês aqui. Aqui, tem a resolução na sequência, tá? Eu postei esse arquivo para vocês lá no Classroom, beleza? Agora tem esse outro exercício que nós vamos estar resolvendo também aqui, tá bom? Então, nosso próximo exercício aqui seria, já na sequência, resolver esse outro exercício. Então, hoje nós vamos fazer, se não me engano, 4 exercícios de aplicações das leis de Newton, tá bom? Então, isso sim é o que mais costuma cair para vocês resolver, são essas aplicações de leis de Newton. É muito comum ter um exercício desse numa prova. Tipo prova ADA, prova Enem, geralmente tem um exercício assim associado à termodinâmica. Que, por exemplo, transforma energia mecânica em energia térmica. Né? Então, assim, depois nós vamos estar resolvendo alguns desses exercícios para vocês verem como que é feito, tá bom? Olha, esse exercício número 2, ele dá uma situação que tem um objeto está sendo puxado por uma pessoa. Essa pessoa exerce uma força, que ele chama de F, mas como é um cabo, ele poderia chamar força T, força tração. Na hora que ele puxa esse objeto, ele consegue fazer com que ele mova. Então quer dizer que a força que ele aplica aqui para a direita está sendo maior do que a força de resistência do movimento. Então a força que ele aplica está sendo maior que essa força AT, que é força de atrito, alguns chamam de força FAT, tá bom? Então a força de atrito aqui, ela está sendo menor do que a força F que a pessoa está puxando o objeto. E aí fala-se o seguinte, um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. O que é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito, ele é uma relação da força aplicada pela força de resistência. Então, quando você pega uma força e divide pela outra, você encontra esse número. Ele não tem unidade de medida, então nós falamos que são coeficientes adimensionais. Eles não têm unidade de medida, tá bom? Pede para adotar o G igual a 10, porque nós vamos precisar do valor de G aqui agora, porque nós vamos precisar calcular essa força de atrito. A força de atrito é o seguinte, ela é um produto do coeficiente que é representado pelo símbolo micro vezes a força normal. E essa força normal, como o objeto não move, ela é igual ao peso. Que o peso vai ser dado m vezes g. Então, vira aqui por onde nós vamos precisar do valor de g, da aceleração da gravidade. Então, nós vamos precisar do g e da massa do objeto para calcular o P, que é igual à força normal. O exercício fala, determine a intensidade da força tração no barbante. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Olha, no desenho, para cá tem o F, para a esquerda, a força ela atua lá embaixo. Mas quando nós estamos desenhando o diagrama de corpo isolado, nós desenhamos o centro de massa do objeto. Então, para cá tem o FAT,
Para a direita tem um F. Para cima, ela está localizada nesse ponto aqui, tá bom? Da superfície para lá. Ela empurra o objeto para cima e o peso empurra para baixo. Como ele não move no eixo Y, no eixo vertical, a força normal é igual a força peso, que é o que nós fizemos aqui, olha. Então aqui está a força normal desenhada. E para baixo já está aqui desenhada a força peso. Então, o diagrama de corpo isolado, existe essas 4 forças atuando no sistema. E aí nós temos que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração, não é isso? Quem é a força resultante? Em que eixo que está o movimento? Ele está dizendo para nós, olha, que a aceleração está no eixo horizontal, então a aceleração está para cá. Se a aceleração está para cá, o que nós temos que fazer? Nós temos que adotar que a força resultante vai ser apenas o produto da força F aplicada e da força de atrito. Então vai ficar assim, ó. F menos FAT. Por que eu vou colocar F menos força de atrito? Porque se o movimento está para esse lado, que tem a aceleração para cá, essa força é maior que a de atrito. Então a força maior, o resultado tem que ser positivo por causa do movimento que nós estamos adotando, que está para a direita. Se ele estivesse movendo para cá, então eu consideraria essa positiva e a outra negativa, tá bom? Mas no caso, pessoal, força de atrito, ela é sempre contrária à tendência do movimento. Se está parado, não tem nenhuma força atuando no objeto, então a força de atrito aqui, ela não existe. Na hora que você aplica uma força para mover, ela começa a atuar no sistema, tá bom? Então isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força F menos força de atrito igual a massa vezes a aceleração. A massa é quem? A massa do objeto. E o exercício diz para nós que a aceleração do sistema é 2 newton. Bom, então nós temos que calcular o F menos. A força de atrito ele não deu, mas olha, nós temos condições de calcular ela aqui. Primeiro eu calculo o peso, que é quanto? A massa, que é 20, vezes o G, que é 10. O peso vai ser igual a quanto? 20 vezes 10, 200. Então o peso é 200 newton. Agora eu venho aqui e calculo a força de atrito. Dá para calcular ela? Vou calcular ela aqui embaixo, olha. Força de atrito vai ser quanto? O coeficiente vezes a força normal. Que dá quanto aqui o FAT? Dá 0,25 vezes 200. Quanto que é essa continha? Se você lembrar que 0,25 é 1/4 é 1 dividido por 4, você vai pegar o 200 e dividir por 4. Dá quanto? 200 dividido por 4. Dá 50, né? Então, pessoal, olha, essa força aqui ela é 50 newton. Então, 50 newton. Bom, agora nós vamos aqui, coloca 50 igual a massa, que é 20, vezes o A, que é 2. 20 vezes 2, 40. Então, F menos 50 é igual a 40. Força vai ser igual a quanto? Tá negativo, passa positivo. 40 mais 50. A força vai ser quanto? 40 mais 50 dá 90, né? Então a força aqui, olha, é 90 newton. Então essa força para mover, ele vai ter que pegar um pouco dela, desperdiçar para compensar o atrito, que tem que aplicar. Se ele aplica uma força de 50 newton, exatamente, ele não move. Ele está na eminência de movimento. Se eu aplicar 50,1 newton, ele já move com 0,1 newton a mais para lá.
certo? Então, a força mínima é 50 para ficar parado ainda. E depois, quando ele começa a mover, ele vai ter uma aceleração. Para que ele mova com essa aceleração, ainda vai ter que ser aplicada uma força de 40 newton aqui, olha, que vai somar com a força de resistência. Então, essa força F vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 90 newton. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Entenderam? Então, olha, para resolver os exercícios, o que nós precisamos de aplicar? Segunda lei de Newton, tá bom? Sempre tem que lembrar disso. Analisa para que lado que estão as forças, para que lado que é o movimento. A partir daí você consegue fazer a análise do exercício. Beleza? Então vamos... Ó, no slide está resolvido aqui, tá bom? Agora tem mais 2 exercícios para nós resolvermos. Tem esse sisteminha que tem um objeto que move no eixo horizontal e o outro que está pendurado que move no eixo vertical. No sistema da figura ao lado, na verdade que é a seguir, o corpo A desliza sobre um plano horizontal sem atrito, arrastado por B que desce segundo a vertical. A e B estão presos entre si por um fio inextensível. Não estica. Paralelo ao plano Q e que passa por uma polia. Ele é paralelo ao plano, ele não está nem mais alto e nem mais baixo. Então essa força aplicada aqui, ela está na horizontal, certo? Então você amarra aqui no objeto de acordo com que essa força está paralela aqui. Desprezam-se as massas da polia, do fio e da polia. Então eles são ideais. Uma polia, ela muda a direção da força, ela sendo ideal, não tem atrito, tá bom? A polia é também chamada de roldanas, tá bom? Então o que acontece? Elas são sem atrito e o atrito, bom, despreza-se a massa do fio, da polia e os atritos da polia e no plano. Então não tem nada de atrito aqui nenhum. As massas de A e B valem respectivamente 32 kg e 8 kg. Determine a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração no fio. Então ele quer que nós fazemos a aceleração e qual que é essa força de tração aqui no fio. Beleza? Então, olha, vamos lá resolver o exercício aqui também. Como que nós vamos resolver esse exercício? Primeira coisa, nós vamos analisar as forças que atuam no sistema. Bom, nesse caso aqui, esse objeto está sendo puxado por uma força de tração para cá. Tem a força peso. E a força normal no objeto A. No objeto B, só tem o peso. Como ele não está encostado, não tem força normal. E para cima tem a força tração aqui. Para a direita a força tração desse outro objeto A. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema. Aqui, para A. Para a massa A. O que nós vamos fazer? Aplicar a segunda lei de Newton nos dois casos. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Então, o que nós vamos fazer? Força resultante em quem? Objeto A. No movimento, ele está para cá, vai ter aceleração aqui. Se ele está para cá, tem aceleração, o T é para o mesmo lado do A, então é positivo. Então, fica T igual
A massa vezes a aceleração. Mas qual é o objeto? O objeto A. Na hora que eu vou substituir os valores, eu não tenho o valor do T, eu tenho o valor da massa do A, que é quanto? 32. Então, vem aqui, fica igual a 32 vezes A. Nesse caso, a minha equação não foi resolvida completamente. Eu cheguei numa fórmula que T é igual a 32 vezes A. Se o A vale 1, ele vale 32. Se o A vale 1,5, multiplica 1,5 vezes 32. Qualquer valor multiplica. Agora, quando eu vou resolver o objeto B, para o objeto B, eu vou encontrar uma outra fórmula. Vai ficar assim, olha. O objeto está movendo para que lado? Para baixo. Se ele está movendo para baixo, a aceleração está para baixo. Então, a força que é positiva é quem? É o P, e a negativa é o menos T, porque está para o lado contrário de acordo com o desenho. Então, quando eu faço isso, aplica a segunda lei de Newton, vai ser que a força resultante vai ser peso do B menos tração é igual a massa do objeto B vezes a aceleração. O peso do B ele não deu, mas tem como calcular quanto que vale o peso. M vezes G. Se eu quero o peso do objeto B, então eu vou colocar a massa do objeto B. Então o peso de B vale quanto? A massa dele, que é 8, vezes 10, que é o valor de G. 8 vezes 10, 80. Então o peso de B é igual a 80 newton. Então vale 80 newton. Então aqui eu venho e coloco 80 menos T vai ser igual quem? A massa do objeto B. Quanto que vale a massa do objeto B? Nós acabamos de usar que vale 8. Então fica 8 vezes A. Então aqui eu tenho duas equações. Eu tenho a equação 1 e a equação 2. Nós chegamos, como se fosse lá na matemática, no que nós chamamos de sistemas lineares. Né? O sistema linear, como que nós resolvemos? Você pega as duas equações, T igual a 32. E a outra equação? 80 menos T igual a 32 vezes A. Faltou o A aqui. 8 vezes A. Então aqui eu tenho um sistema. Então eu tenho que resolver esse sisteminha. O que eu posso fazer? Isola uma e substitui na outra. Então eu posso colocar aqui, ó, que no lugar do T vale 32. Ou eu posso também, no caso, como está fácil de ver aqui, eu posso somar as duas. Eu posso somar as duas. Quando eu vou somar, vai ficar, não tem nenhum número, fica 0 mais 80 dá 80. Mais T menos T dá 0. Então esse termo aqui some, dá 0. Ele sai. Vai ser igual a 32 mais 8 dá quanto? Dá 40. Vezes o A. Então viram aqui, pessoal, o que eu fiz? Olha, resolveu o sisteminha, que no sistema eu fiz a soma dos dois valores, como os índices aqui. São fáceis de ver que um somando e o outro negativo, subtrai os dois. Então sobrou o 80 de um lado e o 40 que está multiplicando o A. O que eu faço agora? O 40 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 80 dividido por 40 é igual a A. O A vai ser igual a quanto? Corta um zero com 0. 8 dividido por 4 dá 2. Então o A deu 2 metros por segundos ao quadrado. Beleza, encontramos o valor do A. Agora eu posso encontrar o valor do T. A tração. A tração, pessoal, eu posso resolver tanto a equação 1 como a equação 2. Se eu resolver a equação 2, tem uma continha a mais. Se eu resolver a equação 1, já é direto. Por quê? Pela 2, ou pela equação 1, ó. Pela equação 1, o que eu vou fazer? Que T vai ser igual a 32 vezes A. Que vai ser igual a quanto? 32 vezes 2.
A tração vai ser igual a quanto? 32 vezes 2, 64. Calculou força, Newton. Viram, pessoal, como que é feito o cálculo? Então, olha, esse é um dos casos, né, que nós vamos estar observando que vai dar um sisteminha para resolver. Existem outros casos também que possam aparecer esse sistema para vocês. Tá bom? Por exemplo, um plano inclinado, desde que quando ele não der uma variável e ter que encontrar ela a partir do sistema montado. Tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, é um dos exercícios assim, que eu vejo que vai ser mais difícil que vocês vão estar resolvendo, né, literalmente com relação a esse conteúdo. A não ser que o exercício venha aqui para você e coloca uma força tração ou uma força de atrito aqui no corpo. Mas o que muda é que vai surgir uma força para cá contrária, olha. O que muda vai ser só isso. Vai surgir o FAT aqui. Se não tem isso, não tem problema nenhum. Não tem um FAT, você desconsidera ela. Porque FAT é força de atrito. É o coeficiente vezes a força normal. Aí ele deveria ter dado o coeficiente para você aqui, olha. Na hora que fala que é para desprezar o atrito, né? Então aí não poderia mais ser mais desprezado o atrito. Bom, no caso esse atrito não, é esse aqui, né? O atrito da superfície. Isso. Beleza, pessoal? Entenderam a resolução do exercício? Tranquilo? Pessoal, Oi, Jael. oi, Tudo bem? tudo? Tô aqui, tá? Tá, beleza. O pessoal tá caladinho hoje, eu não sei o que foi não, hein? Estão todos bem caladinhos. Ah, tá, beleza. Tá. Pessoal, no final do slide tem uma lista de exercício para vocês resolverem, tá bom? Eu acho que não vai dar tempo, Zilma, de eu resolver o último exercício, porque eu vou gastar uns 15 minutos para resolver ele, eu acho. Aí eu deixo ele para me resolver numa próxima aula de mais exercícios para os meninos, tá bom? Tá ok, então. Lembrando que essa semana não é semana de postagem. Semana de postagem é só semana que vem. Mas essa aula eu posso postar lá para eles? Hã? Essa aula pode postar? Você coloca lá que é só a postagem da aula que foi aplicada, tá? Tá, beleza. E professor, Oi. aquelas atividades que aparecem lá no final do slide, eu fiz ela, agora como não tem mais aquela opção para enviar ou só aquela atividade só serve só de teste? Isso, essas atividades é só de teste, que aparece no final do slide. Aqui é para resolver aquela que é um questionário. Você viu os questionários? Sim, já fiz lá. Isso, Agora esses aí isso. serve como teste. E só como teste. Se tiver alguma dúvida na resolução, aí você me manda uma mensagem que eu faço um vídeo e posto lá para vocês. Ou então a gente resolve na aula, tá bom? Se tem algum exercício, por exemplo, lá que você ficou com dúvida, quiser que eu resolvo, aí na nossa próxima aula eu resolvo também para vocês, tá bom? Tá bom. Se quiser também, eu faço um vídeo, fala, professor, poderia resolver explicando a questão 2 da lista da aula 3.1, por exemplo? Faço um videozinho e posto o link lá para vocês no Classroom, que aí todo mundo já acompanha a resolução também, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, então, né, eu sei que esses exercícios não são fáceis, tá bom? Exercício de aplicações das leis de Newton. Tem que prestar bastante atenção na hora de resolver o exercício, tá bom? Porque senão depois você se perde. Se você errar um sinalzinho, né, colocar o número que era positivo, negativo, ao invés de estar somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, aí você erra praticamente toda a questão. Então, na hora de resolver esse exercício, os cálculos não são difíceis. Ou vai estar somando, ou vai estar subtraindo, multiplicando, dividindo.
Essas são as operações que geralmente envolvem nesses exercícios. É só prestar atenção direitinho o que significa cada letra da fórmula. T, força de tração. A, aceleração. FAT, força de atrito. FN, força normal. P, peso. Tá bom, pessoal? Então, né, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa aula. Qualquer dúvida, me mande mensagem, tá bom? No Google Classroom. Ou o pessoal também tem o contato ao meu lado do WhatsApp que eu comunico com vocês, tá bom? Qualquer coisa, se precisar, a coordenação tem o meu contato, né, que eu converso, eles passam para vocês o meu contato, tá bom? Mando resolução, tiro dúvida também, beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Tá bom. Zilma,